Boa tarde a todos. Na nossa aula de hoje de História, iremos ver um pouco aí sobre a história antes da escrita, as primeiras cidades, como surgiram as primeiras cidades, né? No nosso planeta, né? Então iremos aí iniciar esse conteúdo na página 61, onde diz lá, novas classes sociais. Com o tempo, as antigas comunidades elas passaram a formar classes sociais divididas em escravizados, camponeses, artesãos, comerciantes, guerreiros e sacerdotes. Nessa nova forma de dividir a sociedade, as decisões aí, elas sobre como governar e administrar a comunidade também se modificaram. A igualdade e o coletivismo que podiam ser observados na formação das comunidades primitivas davam lugar ao indivíduo ou grupo de privilegiados que tomavam decisões pelos demais, impondo-lhes sua autoridade. Então, nessas comunidades aí que eram feitas, né, que eram criadas, tinha um líder e esse líder era ele quem detinha o poder de autoridade ali sobre aquela comunidade em si. E na página 62 podemos ver um pouco aí sobre o Estado, né? Então, o Estado ele começava a se estabelecer uma organização política e social que denominamos Estado, forma de organização das funções de governar os membros da sociedade por meio da criação de regras e leis, da aplicação da justiça e da punição dos indivíduos. Então, qual é a principal função do Estado aí dentro, né, da sociedade? Ele tem como função a questão de governar os membros de uma sociedade através de criação de regras e leis, e isso aí impondo o poder do Estado sobre essa sociedade. O Estado ele fiscaliza a propriedade e a produção, garantia a segurança e mantinha sob controle um grande grupo de trabalhadores. O Estado também garantia a exploração da mão de obra, que sustentava e mantinha os privilégios de um pequeno grupo que controlava as melhores terras e as posições de poder nas suas comunidades. Então vimos um pouco sobre o que é Estado, o que ele busca ali para fazer, para controlar aquela determinada sociedade. E agora vamos ver um pouco aí sobre os primeiros estados, né? E depois partiremos para as cidades em si. Os primeiros estados eles surgiram aí na Mesopotâmia, onde aconteceram as primeiras sociedades organizadas em forma de estados, os primeiros impérios e as primeiras cidades da antiguidade em torno de 4.000 anos antes de Cristo. Então, a cidade era surgida mais ou menos há 4.000 anos antes de Cristo, juntamente com os estados aí que tiveram esse poder sobre aquela comunidade em específico, né? Na página 63 vocês podem acompanhar a continuação desse conteúdo, que é algumas importantes invenções da humanidade, como a escrita e o primeiro conjunto de leis, também são atribuídos aos mesopotâmicos. A região foi habitada por diversos povos de línguas e culturas diferentes, sumérios, babilônios, assírios, entre outros, que dominaram esse rico território em diferentes períodos. Então, vimos aí que a escrita e também a cidade, juntamente com os estados, eles surgiram aí na região da Mesopotâmia, né? Há 4.000 anos antes de Cristo. E vimos que essa região da Mesopotâmia
ela teve um grande povoamento aí por diversos povos de diferentes culturas, línguas e também costumes, né? Como os sumérios, os babilônios, os assírios e entre outros povos aí que também habitaram aquela região. As primeiras sociedades eram mesopotâmicas, desapareceram há quase 2.500 anos atrás. A região foi dominada por outros povos e pouco a pouco os traços de sua história foram desaparecendo. Suas cidades foram destruídas ou abandonadas. Além disso, as línguas que eram faladas desapareceram. Então vimos aí que com o tempo, né, essas sociedades mesopotâmicas elas foram desaparecendo juntamente com as pessoas que viviam naquela região, com a língua ali que ali tinha, né? Tudo isso daí foi sumindo com o tempo. Os sumérios e a vida urbana. Com a agricultura e o surgimento do Estado, parte da vida humana concentrou-se nas cidades. Então, a partir ali do surgimento de Estado em si, que buscavam dominar aquela sociedade, surgiram também as cidades, né, aqueles grandes centros ali, e as pessoas elas passaram a migrar da zona rural, do local, zona rural, interior, para as cidades, né? E as casas passaram a ser construídas dentro ou ao redor de grandes muralhas de proteção. Então, naquela época tinha essas muralhas de proteção que tinham nas cidades, né? Isso fazia com que as pessoas pudessem ir para aquela região. O comércio aumentava a oferta de produtos disponíveis, um grande número de pessoas circulando favorecia a produção de artistas e artesãos, e a cultura floresceu e avançou nos limites das cidades. Na página 64. Os sumérios foram os primeiros a criar uma vida urbana na Mesopotâmia, de origem certa, e sua língua não se parece com qualquer outra já conhecida. Fixaram-se na região antes de 4.000 anos antes de Cristo. Nos 1.000 anos seguintes, fundaram cidades e desenvolveram a sua escrita cuneiforme, gravada em tabuletes de barro. Então, é um passo grande, muito importante para a questão da escrita em si, né? Ele veio lá da Mesopotâmia, onde foram eles que buscaram aquela criação ali, daquele grande aglomerado de casas juntos, que é denominada cidades. E também eles desenvolveram a questão da escrita cuneiforme, que é um tabuleiro feito de barro, e eles escreviam lá nesse tabuleiro. Agora iremos dizer um pouco aí sobre a questão das cidades, cidades-estados, né? Tais cidades são denominadas cidades-estados ou cidades-reino porque possuíam independência política e autonomia de governo. Suas aldeias compostas de cabanas transformaram-se gradualmente até formar cerca de 15 cidades independentes que disputavam o domínio da região. Então, as cidades-estados são aquelas cidades, né, como diz aqui no texto, que possuem independência própria, tanto política como também tem uma autonomia ali para governar a cidade, né? Então, essas cidades e estados são cidades independentes, uma não depende da outra para que possa ali sobreviver, né? E cada uma possui ali a sua independência política. Cada cidade era governada por um líder denominado patese, que desempenhava funções de chefe religioso e militar. Seu papel era organizar a construção de canais de irrigação, diques e templos.
Ele também controlava a cobrança de impostos. Esse novo estilo de vida mais complexo passou a exigir formas de governo mais elaboradas, como funcionários públicos e códigos de leis. Então, foi a partir dessas definições, surgimento de cidades-estados, que surgiu também a questão de um líder que pudesse ali vir administrar aquelas cidades-estados, a fim de conseguir ali recursos para manter essa cidade-estado, né? Embora partilhassem de culturas semelhantes, as cidades sumérias guerreavam com frequência, principalmente por causa de disputas sobre fronteiras, direitos sobre as águas, direitos sobre as águas. Enfraquecidos pelas guerras internas, os sumérios foram pouco a pouco dominados por outros povos. Então, essas cidades aí da Suméria, elas tinham essa grande luta ali, aquele grande briga, né, entre uma cidade e outra. Isso também por questão de poder, né, poder comercial, poder econômico, também poder político. E para finalizar o nosso conteúdo de hoje, né, de história, iremos ver aí na página 65 um pouco aí sobre o comércio em si, né? O crescimento das cidades, o aumento da população, o surgimento de novas profissões e a necessidade de novos produtos levou ao desenvolvimento do comércio, com a utilização de moedas para facilitar as trocas. Então, o comércio ele surgiu ali com aquela necessidade da população, né, que vivia nas cidades, por ter um grande número de pessoas, né? Isso fez com que o comércio viesse a surgir aí em busca de gerar mais economia, também por questão também de novas formas aí de profissões, né? A necessidade de firmar contratos comerciais estimulou o desenvolvimento da escrita, porém nem todos os produtos podiam ser encontrados no mercado da cidade, levando alguns comerciantes a buscar nas cidades vizinhas. Então tinha também essa questão, nem todo produto que as pessoas queriam tinham necessidades em suas cidades esse produto iria ter. Aí eles tinham que deslocar para outras cidades para que pudessem conseguir aquele determinado produto lá em outra cidade, né? Não demorou muito para que surgissem rotas comerciais, não apenas entre sumérios, mas também envolvendo outros povos da região. Então, essas rotas comerciais elas são importantes na ligação de uma cidade com outra, um país com outro, um continente com outro, e assim foram formando aí essas rotas comerciais para que pudesse favorecer toda as cidades aí e países do mundo, né? Mas vimos que isso daí surgiu lá na época do Sumério aí, né? Então a Suméria foi um dos percussores aí da questão do comércio, da rota comercial, né? Essas rotas comerciais. E um ponto importante sobre a questão da rota comercial. Atualmente nós temos uma rota comercial que é considerada a mais importante do mundo, né? Que é o Canal de Suez, que recentemente teve um encalhamento aí de um navio cargueiro, né? Bastante grande, e esse navio ele provocou um grande prejuízo aí na economia mundial, porque ele na verdade esse navio encalhou nesse Canal de Suez e passou aproximadamente 10 dias aí sem
aconteceu o tráfico de produtos aí de um país para outro. E isso levou grande prejuízo para toda a sociedade, né? A mais importante cidade suméria de que se tem notícia é Ur, situada onde hoje se encontra o sul do atual Iraque, citada na Bíblia como local onde teria nascido o patriarca Abraão. Ur foi capital do império durante cerca de 3 séculos. Os principais vestígios do que restou dessa cidade foram encontrados por uma equipe de arqueólogos do Museu Britânico de Londres, que organizou uma expedição em 1922 e 1934 em busca de objetos para ser exposto no museu. Foi justamente em uma dessas escavações que encontraram um local que depois recebeu o nome de Cemitério Real. Lá foram encontrados tesouros que causariam inveja a qualquer Indiana Jones. Armas, joias, utensílios diversos, instrumentos musicais e vários tabuleiros de jogos. Então, essa cidade aí que foi onde aconteceu, né? O surgimento aí da questão da escrita, né, e de outras coisas aí, ela também detinha aí um grande tesouro, né, que foi encontrado por arqueólogos e que foram colocados aí no Museu Britânico de Londres. Então esse foi o nosso conteúdo de hoje, de história, e no próximo vídeo eu irei explicar para vocês a nossa atividade referente a esse conteúdo de história.